região norte é a maior região brasileira em extensão territorial, com mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, com cerca de 18 milhões de habitantes, segundo o IBGE em 2016. É a segunda região que tem o menor número de habitantes, superando apenas a Centro-Oeste. É composta pelos estados do Acre, da Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins, né? Compondo esse espaço oeste da região aqui, de todo o território nacional. É um pouco sobre a questão dos aspectos naturais da região norte do Brasil. O relevo da região norte é formado principalmente por áreas baixas, que nós denominamos de planícies. As planícies estendem-se ao longo das margens dos rios, por exemplo, o Amazonas, e junto às áreas litorâneas. As depressões ocupam a maior parte da região. Os planaltos estão principalmente na parte norte da região. No Planalto das Guianas estão os pontos mais altos do Brasil, que são o Pico da Neblina, com mais de 2.993 metros, e o Pico 31 de Março, com 2.972 metros de altura. E parte do Planalto Central localizado no sul da região amazônica. Então, para ver um perfil aqui da nossa região, nós somos compostos principalmente de planície, onde estende principalmente os grandes rios, onde se localizam os grandes rios da região norte do Brasil. A hidrografia. A região norte é drenada pela bacia amazônica, formada pelo rio Amazonas e seus afluentes, e pela bacia do Tocantins e Araguaia. O rio Amazonas atravessa a região norte de oeste para leste, de cá para cá, que chega aqui no Oceano Atlântico. O rio Amazonas atravessa a região norte de oeste para leste e recebe vários afluentes que se formam ao norte e ao sul. Junto formam a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica. O rio Amazonas nasce no Peru com o nome de Marañón. Ao entrar no Brasil, passa a ser chamado de Solimões. É a partir do encontro de suas águas com o Rio Negro que recebeu o nome de Amazonas. Depois de atravessar toda a planície amazônica, o rio Amazonas desemboca no Oceano Atlântico, na área onde se encontram as Ilhas de Marajó, aqui nessa região aqui do Pará, as Ilhas de Marajó. A vegetação. A região é coberta pela maior floresta tropical do mundo, um dos grandes potenciais do Brasil, né? A nossa reserva florestal. Uma das grandes preocupações atuais é a devastação intensa que essa floresta vem sofrendo por causa da exploração de madeira e do avanço das áreas de pastagem e das áreas agrícolas. Na região norte, há ainda as manchas de cerrados. E nós temos aqui outros grupos de floresta, que são os mangues, né? Que compõem a mata de várzea, aqui, ó, a mata de igapó, a mata de terra firme, que são essas matas mais exuberantes, com árvores mais altas. Então, nós temos esse tipo de vegetação na região amazônica, onde é denominada um dos compostos de maior diversidade do mundo. Outro problema, além da devastação, de tirada mesmo de árvore, nós temos a invasão dos garimpeiros, que estão explorando essas áreas sem o menor cuidado. Voltando aqui, a questão climática, o clima predominante na região amazônica é o equatorial. Esse clima se caracteriza por altas temperaturas o ano todo e grande quantidade de chuva, que são intensas entre os meses de novembro e abril. Alguns aspectos humanos da região norte, que compõem as questões culturais. Até o século XVII, grande parte da região norte só era conhecida pelas expedições formadas pelos bandeirantes. Esses tinham como objetivo aprisionar indígenas para vendê-los como escravos nas zonas canavieiras, sobretudo na região nordeste.
Nessa época, a região recebia expedições da coroa portuguesa, conhecido como entradas, que pretendiam reconhecer o território e explorar as drogas dos sertões. No fim do século XIX, a ocupação no interior da Amazônia foi incentivada pela exploração do látex, né, que é matéria-prima da borracha natural. Impulsionada pela grande procura desse produto, o mercado internacional, né, do mercado de pneus, que a gente tem notícia, a região atraiu grandes contingentes de imigrantes nordestinos para o trabalho de extração dessa e importante matéria-prima, né? Então, aqui nós temos um conjunto de aqui nós temos um conjunto de aspectos que compõem a questão cultural da região amazônica. Nós temos as festas, os artesanatos, as lendas, os pratos típicos. Esses aspectos culturais, ele focalizam bem as riquezas dessas regiões, no caso, a questão das florestas, a questão dos animais, no caso, alguns pratos típicos, como acaldeirado, cunaré, que é um peixe típico dessa região. Outra coisa é a influência indígena nesse espaço, que eles trabalham a sua cultura principalmente com os produtos naturais da floresta. Então, eles têm tanto as suas pinturas, como seus artesanatos, como seus enfeites, como suas roupas e adereços, são agregados da floresta que eles usam, né, para a sua vida, para a sua vivência. Nós temos a lenda da Vitória Régia, nós temos a festa, que é o Círio de Nazaré, que acontece na região norte, principalmente na região do Pará. É uma festa típica católica que atrai muitos devotos para essa região. Nós temos o carimbó, uma dança típica, Festival de Parintins, que é uma disputa entre bois, no caso o caprichoso e o garantido. São festas típicas dessas regiões que enfatizam bem o que se tem nessa região, né? Que de produtos tem, principalmente a questão natural. Voltamos aqui pela questão econômica, nós temos aqui os três atividades do setor primário, que é o extrativismo, a agricultura e a pecuária. O extrativismo nós vamos destacar o látex, que é o produto da borracha, que é extraído da seringueira. Nós temos a castanha do Pará, que além de servir para alimentação, ela também é um composto para a produção de cosmético. Guaraná e o extrativismo animal, ele se destaca bem nas pescas de peixes típicos daquela região, como pirarucu, tambaqui, dentre outros. Né? O extrativismo mineral, nós temos o destaque o ferro, minério de ferro, grande potencial nessa região, principalmente da região do Pará aqui, na região que temos uma empresa que a gente já viu falar muito dela, que é a Vale do Rio Doce. Nós temos o ouro, o estane e outros produtos de origem mineral. Na agricultura, nós podemos destacar a pimenta do reino, soja, mandioca. Então, são produtos bem desenvolvidos nessa região. A pecuária, nós temos a criação extensiva de gado e nós temos um específico, o gado búfalo, né? São típicos daquelas regiões que se sustentam, que se adaptam bem à grande quantidade de água que lá existe. No aspecto das indústrias, nós temos a Zona Franca de Manaus, que tem uma grande rede de produção, principalmente de eletroeletrônicos e parte de veículos. Nós temos a indústria de bebidas, têxtil, né? Madeireira, por causa principalmente do seu composto da floresta, onde tem muita diversidade de madeira. E lá a exploração da madeira é muito grande. A madeira serve tanto para a construção, principalmente para produção de móveis, artigos eletrônicos, e o comércio se destaca principalmente em Belém, que é a região portuária, onde recebe grande parte dos produtos que vêm para aquela região de outros locais. No turismo, nós podemos destacar o ecoturismo, que a floresta amazônica recebe bem esse grupo de turismo da natureza, que vão explorar tanto para a questão de conhecimento, também como a diversão e para contribuir com as questões de preservação. Né? Lá existem grupos
que se manifestam em projetos de preservação das florestas, das espécies. Nós temos os passeios de catamarã, que são esses barcos grandes que dão voltas nos rios, né? Que fazem esse tipo de atividade. Nós temos o Teatro da Amazônia, um dos grandes teatros do Brasil. Nós temos aqui museu, mercado ver-o-peso, com diversidade de produtos daquela região. Então, um pouco sobre os aspectos da região norte do Brasil. Região muito específica e de grande poder de riqueza, tanto natural como cultural.